porque esse grande prêmio, agora, para a gente já começar a análise, que vai esbarrar na Red Bull, esse grande prêmio não era um grande prêmio de poupar pneu. Pneu não era o desafio. Esse grande prêmio ficou meio assim, mais ou menos no meio do caminho mesmo, mas um pouquinho, tendendo um pouquinho para você empurrar o pneu para aquecer. Você remar para o lado contrário. O que acontece, eu diria, em 90% dos GPs, que é você o quê? Administrar, não deixar a borracha desgastar. No Canadá, não foi assim. No Canadá, você tinha que forçar o pneu para não deixar o pneu esfriar demais. Essa foi a tônica da corrida. Então, a questão de ter que poupar pneu simplesmente não existiu no Canadá. Simplesmente não existiu. Então, quem está achando que a Ferrari, na minha opinião, está fazendo uma leitura completamente equivocada. Não é a leitura técnica que o final de semana apresentou. E aí a gente pode entrar, né, Raposo? Não sei se tem mensagem, enfim, sobre essa questão da Red Bull, né? Sobre essa questão da vitória da Red Bull. A vitória por 9 segundos e meio, né? 9 segundos, que é a grande diferença para as vitórias de 2023. Todas as vitórias de 2023 foram acima de 20 segundos. Todas. Menos a da Austrália, porque teve um safety car, faltando 2 voltas, claro. Mas estava lá. A diferença era essa também. Era nessa toada. No Canadá, pela primeira vez, não foi. Por quê? Porque a Red Bull teve, como a gente já explicou aqui diversas vezes, tem recorte no canal, falando da suspensão da Red Bull. A Red Bull é mais gentil com o pneu. Nas pistas em que todo mundo está sofrendo para poupar, para não deixar superaquecer, para segurar, para sustentar o pneu ali, a Red Bull está suave, né, na nave, como diria o outro. Mas isso aí tem uma virada. Quando você tem que ser agressivo com os pneus. E ser agressivo com os pneus era interessante no Canadá. Era mais interessante no Canadá ser agressivo com os pneus. Não é ultra agressivo, mas era mais interessante ser agressivo no Canadá. Então, isso acabou, digamos assim, atrapalhando a Red Bull. Mas atrapalhar a Red Bull, mas é isso, né? Como eu falei na abertura do programa. A Red Bull atrapalhada ganha por 9 segundos. A Red Bull, num final de semana de dificuldade, pouco à vontade, até o Verstappen estava pouco à vontade, ele explicou bem detalhadamente depois da corrida, dá numa vitória absolutamente incontestável. E mesmo assim, né, o Verstappen, se eu não me engano, dos 9 segundos e meio, 5 segundos ele põe no último stint. Ou seja, tinha ali. A Red Bull não estava. A Red Bull não foi ameaçada. Mas o Verstappen fez uma sacada genial no qualifying. A sacada do Verstappen não foi só dele, né? Mas dar 2 voltas ao invés de uma e voltar para o box acabou sendo preponderante naquele qualifying. Aquele qualifying de seca no mole. A gente teve um Q1 de um jeito, o Q2 de outro, o Q3 de outro, completamente. Cada Q do qualifying foi uma situação, né? Um molhado, um secando, um pneu um seco. Foi muito interessante. E a sacada do Verstappen no final foi ter dado 2 voltas. Enquanto todo mundo deu uma volta e voltou, o Verstappen apostou. Não foi só ele, não. Teve mais gente, mas me fugiu aqui agora. Mas a volta dele, a dupla volta dele foi o que botou ele 1,4 na frente de todo mundo. A diferença dele no qualifying foi gigantesca por causa desse oportunismo. E na corrida foi isso, Raposo, para a gente não deixar passar essa parte técnica, porque essa mensagem do Matheus é muito interessante. Essa parte técnica que foi o lado dos pneus, que nessa corrida você teve uma estratégia muito ampla de pneus. Você teve gente que largou com 2, teve gente que fez 2 paradas, teve gente que fez uma. A Ferrari, o Pérez fizeram uma parada só. Você teve o Albon que fez uma estratégia diferente e se deu muito bem. Então, nessa corrida, os pneus estavam, digamos assim, vivos. Não era esse negócio de quem consegue manter a borracha, não superaquece de maneira nenhuma. Não, esse final de semana foi bem diferente. Então, isso mudou a lei, digamos assim, da corrida. É a pergunta que fica até que ponto, né? A Red Bull, enfim, deu o seu máximo, anda dando o seu máximo. Até que ponto esses 9 segundos são reais? Até que ponto é isso? Ou até que ponto poderia, enfim, ser mais? Até que ponto aquele pássaro, né, que foi atropelado pode também ter influenciado nesse ritmo aí da Red Bull? O fato é... Só para pegar o gancho que você está falando, Raposo, nessa corrida, a análise que muita gente faz é de que não houve o poupar. A Red Bull estava fazendo o que todo mundo estava fazendo. O que todo mundo estava fazendo? Acelerava 1, 2 voltas, segurava um pouquinho. Porque estava todo mundo com medo do freio. Tem até um rádio da Mercedes, né, falando para o Hamilton, olha, o Alonso está com problema de freio. O problema não era de freio.
mas indica, a Aston Martin teve lá um erro de leitura de combustível e ficou falando para o Alonso fazer o lifting coast, né? O que eu achei bem estranho, né? Com algumas voltas de safety car. Não, mas era um problema, pois é, exatamente. Era um problema na medição. Depois eles viram que não existia nenhum problema. O problema era em quem dava informação. Foi o sensor. Mas aí, por que a Mercedes fala para o Hamilton? Parece que é um problema no freio. Porque o freio era o medo. Então, Raposo, todo mundo, e aí vem a pura. Eu acho que os 9 segundos, eu acho não, né? Estou pegando análise de várias informações que eu peguei. Os 9 segundos são genuínos. Eles são genuínos. Mas não quer dizer nada de problema. Não quer dizer nada de que aí fica aquela questão, né, Raposo? As atualizações da Aston Martin, as atualizações da Mercedes. Não, porque a diferença cair de 20 e tantos, que é a média, para 9, as atualizações teriam que ser ultra potentes. Claro que nessa diferença de 9 segundos, ao invés de 20, você pode ter um pouquinho sim das atualizações. Um pouquinho você pode ter. 1 décimo, 2 décimos. Mas a discrepância para os outros finais de semana é tão grande que a leitura essa leitura não é nem minha, gente, é de engenheiros. A leitura esse final de semana, como o jogo que eu expliquei dos pneus foi diferente, foi para a seta, foi no sentido contrário, a Red Bull teve um pouquinho mais de desconforto. Tanto que a sexta-feira da Red Bull foi o que foi. Sexta-feira da Red Bull não foi certinha. Os caras estavam ali tentando se achar e não se acharam.